Isso nem é vampiro de verdade, é uma frase muito comum. Ou isso nem é zumbi de verdade, isso não é nem lobisomem de verdade, entre qualquer outra variação com qualquer outro monstro. Só que como este canal trata muito dos seres da noite em todas as suas variações, o que a gente vai se focar inicialmente, mas que é um raciocínio que dá para falar sobre todas as outras criaturas mitológicas do imaginário, ou até mesmo da ficção no geral, dá para ter uma boa ideia para hoje. Então, será que existe essa coisa de vampiro de verdade? É isso que a gente vai descobrir. Mas, antes eu gostaria então de pedir aos meus inscritos que já deixassem aquele like, comentário, se inscrevessem no canal para quem puder se tornar membro, para ter acesso aí a vários benefícios ou doação direta. Agradeço demais. Para quem não for inscrito, se inscreva e me acompanhe aí tintim por tintim para saber se isso aí é vampiro de verdade ou não. Só para começar, eu encontrei um estudo da Katharina M. Wilson, que é uma estudiosa da Universidade da Geórgia. Ela fez aí um arrecadado de vários achados aí da escrita e do uso da palavra vampiro. Então a palavra vampiro, como a gente conhece hoje em dia, nasce mais ou menos no século XVII, aparecendo aí no francês, no inglês, no húngaro, no romeno, mais ou menos aí finalizando essa pesquisa dela em 1800 e um pouquinho mais para frente. Demonstra então que a palavra vampiro é uma palavra muito nova. E ela vai discorrer sobre algumas teorias possíveis sobre essa palavra, que seriam do húngaro, do búlgaro, em algumas até possivelmente sendo coisas da Romênia. Tem uma boa descrição aí, é um artigo bem interessante. Em inglês não encontrei traduzido, mas que vale a pena. Vale até mesmo um vídeo bem interessante, eu falando mais a fundo deste artigo em si. É muito interessante para quem gosta de etimologia, para quem gosta de palavras, para quem gosta de pesquisar a fundo esse tipo de coisa. O que eu quero trazer com isso? Que a palavra em si, ela é nova, né? E neste artigo ela traz um outro artigo dentro dele, que é um artigoception, vamos colocar assim, do qual o primeiro relato sobre vampiros é dado, que é um vilarejo visitado por, se não me engano, alemães, e eles trazem esse relato da Hungria, que é da Hungria, da Romênia, essas regiões aí dos Balcãs, e ele traz que são corpos mortos que são invadidos por espíritos demoníacos que tomam o corpo, que vão até a casa das pessoas e drenam elas enquanto elas dormem e voltam para o seu túmulo. E depois disso, se a pessoa não foi cuidada ou alguma coisa do tipo, ela também se torna uma vampira. E o modo de se deter essas criaturas é enfincando a estaca no coração para deixar todo o sangue ir embora ou queimar por completo a criatura. Então, essa é mais ou menos um dos primeiros relatos de vampiros como nós conhecemos, e também vai ser mais ou menos onde vai começar a ideia do vampiro moderno. Pois o vampiro moderno ele vai ser então essa combinação de 1700 para frente, esse vampiro ocidental que nós temos. O meu primeiro ponto é, antes disso, não era vampiro? Aí é uma questão muito interessante, pois vamos pensar no conceito de mesa. Tem vários tipos de mesa, e a palavra mesa, como nós conhecemos no nosso dicionário, é muito atual. Tá? Apesar de ter as suas variações de antes disso, a palavra mesa existe no latim, a nossa palavra mesa ser derivada do latim, antes mesmo do latim, o conceito já existia. Os egípcios já faziam coisas como mesas, mas o nome não era mesa. Mas aquilo era uma mesa ou não era? É a mesma coisa do vampiro. O vampiro antigo, ele bebia sangue, era uma criatura da noite que drenava energia ou sangue e não podia sair de dia. É um vampiro, mas não tinha nome de vampiro, tinham outros nomes. Equimus, Strigoi, Varolax, Varcocas, entre outras coisas que vão ter esses nomes aí. Mas tudo vai se caber muito bem na lenda do vampiro. Então, desde a antiga Mesopotâmia até essa 1700 por aí, que
que é onde vai ter essa funilação. Só que essa funilação na literatura europeia, principalmente, e depois vai caber aqui mais para as Américas, que vai ter esse mito vampiresco. Aí vai entrar na jogada pessoas, os livros da Carmilla, Lord Byron com o Des Vampire, acho que é Des Vampire. E aí vai combinar tudo mesmo, né? O ponto, o Big Bang, vamos chamar assim, é o Drácula. Do Drácula, então, eclode. Ainda assim, todos esses autores e outras coisas, não é tudo igual. Eles vão se modificando um pouco. Um modifica o outro, um modifica o outro, um modifica o outro. Você pega o Drácula, que é esse ponto aí na história, e o resto, o que resta para trás e para frente, as coisas vão se modificando cada vez mais. Então, não existe um monomito, vamos chamar assim, dando uma de Campbell, não existe um monomito vampírico, sabe? Existe uma ideia muito generalizada do ser. Pois hoje em dia não se fala mais em espíritos demoníacos que alugam o corpo para drenar o sangue. Se fala que o ser pensante, se torna um morto-vivo e este então vai aí para frente. Não se fala mais que a luz do sol os deixa fracos ou sem os seus poderes, e sim que a luz do sol os explodiria. Então, tem toda uma diferença aí de mitologia que vai sendo trocada. Devido a essa ideia mais nichada que existe, né, essa conversão, tem muitos pontos em comum. Claro que teremos vários pontos em comum. Por exemplo, é muito difícil a gente pensar em vampiros que não bebem sangue. Ainda assim, existem os tais vampiros psíquicos, vampiros de energia, que são outras categorias de vampiros. Sim, são. Mas o nome vampiro ainda se dá. E é uma das poucas coisas que meio que fica desde o começo. Então você vê que a gente já modificou, ainda que ganhe um subnome, algumas pessoas poderiam considerar uma subespécie, ou uma outra coisa, ganha ainda assim o nome vampiro devido às diversas coisas que tem em comum com a criatura que nós conhecemos como tal. Esse tipo de mito é um mito vivo, não é um mito antigo morto. Não vai ser como a gente fala das grandes obras gregas, das grandes obras nórdicas, egípcias, das mitologias como nós conhecemos, que elas têm um certo canônico, ainda que tem a parte grego, tem a parte romana, né, no caso aí de alguns deles, vai ter muitas semelhanças entre estes mitos também. Ou se não, quando a gente vai passar para o Oriente, né, a viagem para o Oeste, ou se não, a mitologia japonesa, tem suas diferenças grotescas conosco, mas entre eles também existem temas parecidos. Existe sim um movimento que, a lenda do vampiro, a lenda do lobisomem, a lenda do fantasma, a lenda de muitas dessas criaturas que estão, vamos colocar assim, no mundo inteiro, elas não têm uma consistência. E até agora eu só falei de Ocidente. Eu citei o Oriente para já deixar o terreno preparado, porque se nós passarmos para o Oriente, o negócio muda e muda drasticamente. São, assim, umas coisas completamente fora. A palavra vampiro não vai existir na mentalidade dessas pessoas, pois que para eles vai ser outra coisa, né? A palavra vampiro para essas línguas orientais vai ser possivelmente uma palavra nova, uma importação para eles, mas que quando perceberam que essa palavra descrevia algum tipo de ser, logo se encontram criaturas do folclore, na mitologia deles, que tinham grandes semelhanças com tais. Então, daí que vem muita ideia dos vampiros chineses, vampiros japoneses, entre outras crenças, que com certeza que quando analisadas, dá para se ter uma ideia de que
este seja um vampiro de tal região, porque tem muitas semelhanças, ainda que não seja uma cópia idêntica. Vamos falar sobre crenças, então, do vampiro. Existe uma crença vampírica que as pessoas pensam que exista realmente vampiros, a criatura, não o mito, e sim a crença na criatura? Eu acho que a gente vai ter que diferenciar. Tem. Nós temos até, no Brasil, algumas com grupos, vamos chamar de grupos, não quero desmerecer nada, mas tem grupos, pessoas no Brasil que acreditam que são, que conhecem, que participam ou algo do tipo em coisas relacionadas ao vampirismo. Ok? Só que o que essas pessoas geralmente dizem é muito diferente, é muito peculiar para eles. O que nós vemos de Drácula de Bram Stoker, Nosferatu ou de qualquer outra obra de ficção, Anne Rice, raramente vai combinar 100% com essas crenças mais de grupos modernas de pessoas. Tá? Então a gente percebe que quando a gente fala de crença desse tipo, pelo menos em grupo, é desse jeito que acontece. É uma coisa mais organizada, é mais para volta da que eu entendo. Pelo que eu vejo, na verdade, é mais por volta da magia, mais por volta de uma crença bem diferente do que eu estou falando no momento. Claro que nós temos pessoas que, a nível individual, acreditam nessas histórias. Tem pessoas que vão acreditar em vampiros, tem pessoas que vão acreditar em lobisomens, em fantasmas, em zumbis, em mortos-vivos, entre outras criaturas sobrenaturais. E só que quem aumenta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí a gente para ver as crenças populares, elas são muitas das vezes, na maioria delas, dissoantes uma das outras. Tem pequenos pontos de difusão, pequenos pontos de, colocar assim, furo de roteiro, né? Tem sempre alguns furos de roteiro entre um conto e outro, um conto e outro. Mas sempre tendo aí você fala, você bate uma linha lógica, nunca tem uma exatidão total. Pois, até mesmo na crença do vampirismo europeu, tudo começa por causa de uma doença, que as pessoas achavam que tinham, que o corpo ficava lá com sangue na boca e estava mais bem preservado do que achavam do que deveria estar o corpo. Mas assim, é um achismo. Se for considerar a ciência moderna hoje em dia, tenho quase que certeza que encontrariam alguma coisa que explicaria. Não vou dizer o que é, mas eu tenho quase certeza que teria alguma circunstância aí muito interessante. Falar, vai ter uma explicação lógica por detrás. Então, quando a gente fala destas crenças, já aí é um pouco diferente, pois, nível pessoal, a pessoa acredita naquilo. Mas provar isso aí já vai ficar um tanto mais difícil, devido às diversas incoerências que nós temos entre os milhares, centenas de milhares de relatos diferentes. Entre vampiros energéticos, vampiros normais, pessoas que sangram, pessoas que sei lá o que, além de alucinações e pessoas com as suas divergências comprometedoras com a realidade. Entrando no mundo mais moderno, vamos colocar assim, pós a ideia da globalização ser mais aceita, o vampiro ele vai se tornar algo, de novo, ele vai ter uma outra combinação, mas é uma combinação mais geral, né? Depois de Nosferatu, depois de Drácula, dos filmes, já existe uma outra ideia de vampiro, existe um outro conceito, devido a vários filmes de vampiro. Então as pessoas meio que criaram um mito, só que elas excluem os erros, né, vamos colocar assim, que um contesta o outro e vão com uma ideia muito centralizada. Mas, se nós pararmos para observar, raramente qualquer obra de vampiros de produções diferentes são 100% fiéis umas com as outras. Elas raramente se conversam totalmente. Elas podem ser 99% igual,
Aí depois de um ano nasce um outro filme que ela tem 1% de diferença. 1% de diferença. 1% de diferença. E esse 1%, quando você chega depois de 100 anos, ou de 100 filmes, o que você vê lá na frente tem mais nada a ver com o que a gente estava vendo há um tempo atrás. Então tem uma evolução até mesmo. Eu estava querendo sempre usar essa palavra para descrever esse processo, pois é uma evolução. Você copia o texto, você copia a ideia, mas você modifica só um quezinho. Mesma coisa acontece com o nosso corpo ou com a própria reprodução assexuada de alguns organismos. Eles se modificam um pouquinho, né? Pouquinho, mas chega depois de milhares de gerações. É muito diferente. E aí não é 1% diferente, é 99% diferente do seu original, ainda que seja o mesmo ser. É muito parecido como mitologia e língua tem esse âmbito em comum com a evolução, assim como descrita pela ciência. Ela é muito interessante de se observar nos quesitos. E os filmes de hoje continuam com essa cadência. Cada um deles vai trazendo coisas novas, coisas diferentes, ideias novas. Mas muitas pessoas, que eu vou dizer, eu já fui uma delas, são muito resistentes à mudança. Hoje em dia, eu não sou nem um pouco resistente a essas mudanças, só que eu acho que eu tenho uma maturidade de falar, eu não gosto. Simples assim. Por exemplo, vampiros do Crepúsculo. São vampiros, mas não é um mundo ou um tipo de mitologia que eu goste. E isso aí tem nenhum problema. Não tô brincando, tipo, eu nunca critiquei a obra, porque eu não conheço a obra. Como é que eu não gosto? Visualmente, a ideia por detrás da obra não me agrada. Mas não vou falar que não é vampiro de verdade. Isso tem uma falácia lógica, tá? Esse é o pior de tudo, que daqui a pouco eu chego lá. E deixa lá o pessoal. Sem nenhum problema. Gosta de Crepúsculo? Gosta. Vai, meu querido. Tem nenhum problema com você. Mas também não peço pra falar no canal, porque não vai acontecer, que aqui eu só falo de coisa que eu gosto ou que eu achava que tem potencial. Pra mim, tá? Tipo, se for um remake de alguma coisa que eu gosto ou algo do tipo. É muito bizarro você ver a pessoa querendo tomar pra si um mito ou colocar regras em uma coisa que nunca teve uma regra. É uma mitologia que vem evoluindo junto com a espécie humana. Esse medo dos mortos-vivos ou a coligação com os mortos-vivos é algo muito diferente de nós. Até acho que o próximo vídeo dessa série aqui que eu estou fazendo será sobre o vampirismo moderno. Será sobre por que os vampiros estão voltando a ficar tão chamativos aí pra gente. Ou pra nossa sociedade de novo. Eu gosto de observar esse movimento, mas assim, dando espaço para todas as vozes que queiram colocar sua pitada. Se cada um colocar sua pitada e sair no final alguma coisa, tenho certeza que alguns dos filmes que eu gosto de hoje em dia de vampiro tiveram alguma inspiração no Crepúsculo. Eles evoluíram, no bom sentido, não que precisasse melhorar, evoluíram no Crepúsculo e foram, assim como evoluíram o Drácula, assim como evoluíram, eles mudaram, mutagenaram a ideia e continuam. Então não existe um beabá, sabe? Não é ciência. Não tem uma regra, um livro de regras de como deve funcionar. É muito difícil você colocar isso. Então, a ideia de não é vampiro de verdade e não até mesmo uma falácia lógica. Que falácia lógica é essa? É a do não tem nenhum escocês de verdade. Esta é a do qual é uma brincadeira, uma ideia, tá? Não levem a sério. Mas é um homem escocês que estava lendo o seu jornal na Escócia. E aí ele abre o jornal e a manchete é: homem escocês faz uma atrocidade. Então, este exclama: nenhum escocês de verdade faria isso. Quem é ele para falar que nenhum escocês? Só porque ele é escocês, ele tem o direito de falar que o outro não é escocês. Para você ser escocês, basta você nascer na Escócia. Ou quem sabe até mesmo ter sangue escocês. Sabe? Aí é um outro pensamento que a gente tem que ter sobre isso. Se a gente está falando de um mito, de um ser sobrenatural, que ninguém consegue
ou nenhuma região consegue 100% falar como é que é um, como é que é o outro, como é que não é, como é que não é o outro, como é que alguém tem o direito de falar, ah, isso é ou não é um vampiro de verdade? A gente pode falar, às vezes, em obras específicas, em mundos específicos, o que é o que não é um vampiro. Eu posso falar com muita certeza o que é o que não é um vampiro em Anjos da Noite, a série que eu mais trabalho no canal, então eu tenho um conhecimento. Então, se dentro deste mundo ficcional, eu posso distinguir o que é o que não é um vampiro com uma boa precisão, assim como outras obras que eu também gosto e conheço. Então isso me dá o conhecimento para falar daquela obra, daquele mundo. Outros mundos, outras ficções, eu não posso comparar isso aqui com isso aqui. Não é a mesma coisa, não existe o monomito do que é ser um vampiro. Então, próxima se alguém te falar, ah, mas isso não é vampiro de verdade, ou isso é um erro do vampirismo, peça para a pessoa, então, o livro de regras universal, onde tem tudo que os vampiros precisam ter, assinado por todas as mitologias já existentes no mundo, para ter essa coisa. Porque é a mesma coisa que a gravidade. Ela funciona de um jeito que todos os cientistas falam que vai ser daquele jeito, e todo mundo pode comprovar da mesma forma.